E o primeiro álbum que eu trago, na verdade, deu vontade de trazer dois, porque eles são praticamente a mesma coisa, eu explico por quê. É o Paranoid do Black Sabbath de 1970. Né? Por que eu digo que deu vontade de trazer dois? Porque o Black Sabbath, o homônimo, que foi no mesmo ano, a diferença de alguns meses da data de lançamento do Black Sabbath para o Paranoid. Né? E é como se realmente fosse uma continuidade ou até mesmo algo meio que único ali, que você consegue ver muita característica, muita semelhança. Né? O produtor, o Roger Ben, que foi o produtor do álbum, ele trabalhou no Black Sabbath também. E o segundo álbum, Paranoid, que veio na sequência, ele foi gravado em apenas 3 dias. Né? O que deixa muito claro que se aproveitou muito material do primeiro trabalho de estúdio da gravação do Black Sabbath, ainda para o Paranoid. Né? Uhum. E por que, né, que eu trago esse álbum? A importância que ele tem, né, é óbvia, todo mundo conhece Black Sabbath, mas ele é o primeiro que ele traz essa temática mais pesada, ele traz a velocidade que o primeiro álbum Black Sabbath ainda não tinha. O Black Sabbath ele traz a questão conceitual que a banda tinha de trazer um pouco do espírito da ambientalização de um filme de terror para o cenário musical, que era a proposta do Black Sabbath, né, de trazer um pouco aquela sensação de você estar numa sala de cinema assistindo um filme de terror, só que ouvindo música. Né? Eles conseguem trazer isso para o álbum Black Sabbath de uma forma magnífica. E o Paranoid, eu acho que ele traz um pouco mais de velocidade, um pouco mais de ritmo, que a gente viu na evolução das grandes bandas, que depois evolui para o thrash, que evolui para outras derivações, né, do heavy metal. E quando a gente olha o Paranoid, ele ainda tem a cadência do primeiro álbum, e ele tem também a velocidade. E é um álbum que ele vem num contexto social e histórico muito importante ali em 1970, Guerra do Vietnã pegando, e ele não ia chamar, até uma curiosidade do álbum, ele não ia chamar Paranoid inicialmente, ele ia chamar War Pigs, né? Então, justamente que é uma música que é extremamente crítica ao cenário, né? E quando a gente fala de War Pigs, é até interessante, porque a música inicialmente também não chamaria War Pigs, né? A música ela se chamaria Walpurgis, que é uma festa europeia pagã, né? Que foca em ocultismo, porque o Geezer Butler, baixista da banda, quando ele compôs a letra, ele queria associar a imagem dos políticos que estavam à frente, né, das grandes lideranças mundiais que estão à frente das guerras, conduzindo essas guerras, a algo realmente satânico. Né? Ele queria levar essa imagem para eles. Só que a gravadora achou muito pesado a temática e a associação. Então, eles sugeriram trocar para War Pigs, Guerra de Porcos, ali, para tentar... que não tira o sentido, ainda fica um sentido... E tira o peso da questão religiosa, que ali em 1970 poderia ser até um pouco mais complicado. Né? E, inicialmente, o álbum se chamaria War Pigs. Né? Mas... faltando pouco tempo para concluir o álbum, precisava ainda produzir um material ali para completar o álbum. E a gravadora falou, pô, vocês precisam de fazer mais uma música, não tem muito espaço, a gente tem que completar o espaço do LP. Precisa de mais uma música para o LP. E em 20 minutos eles compuseram Paranoid. Né? Foi uma música produzida em 20 minutos que virou... Caras eram bons. que virou o que é, o Tony Iommi fez um riff, o Ozzy e o Geezer construíram a letra juntos, trazendo algumas questões da paranoia que a guerra gerava com o sentimento depressivo que a sociedade europeia tinha, né, naquele momento, e chegaram na Paranoia e gravaram. Foi um álbum gravado em 3 dias. Né? Então, para a importância que tem, imaginar que foi algo gravado em tão pouco tempo, chama bastante atenção. Né? E um álbum que tem músicas ali absolutamente espetaculares, né? O álbum abre com War Pigs, né? Na sequência vem Paranoid, depois tem uma balada que é a Planet Caravan, que é como você disse na sua introdução, Henrique, da questão mais erudita da música. Talvez não como o Rich Blackmore no Deep Purple, mas em outro nível, a forma como
se quebra e traz alguns elementos mais conceituais e musicais. A gente vê isso um pouco em Planet Caravan, né? Depois tem uma sequência para Iron Man, que é uma música que já que conta a história de um cara que vai para o futuro, que vê o mundo acabando, vê o colapso do mundo e ele não consegue voltar, ele se transforma em um Homem de Ferro, né? Que é uma música que é super conhecida, provavelmente uma das músicas mais populares da história do heavy metal. Sim. Eu tenho uma história muito particular com essa música, depois eu posso contar, mas Electric Funeral, que é uma música já que vem com a essência do primeiro álbum Black Sabbath, né? Você sente aquele clima mais tenebroso, aquele clima mais sombrio, né? Dentro da estrutura da música, assim como o Hand of Doom também um pouco. Depois tem Red Salad, que é uma música instrumental que até hoje, até hoje não, né? Até quando recentemente o Ozzy ainda fazia carreira solo, que tinha seus shows solos e no próprio Black Sabbath, a banda tocava para ele tomar um fôlego ali que virava como se fosse um intervalo, porque é uma música que permite muito improviso ao vivo, né? Então eles faziam vários improvisos, vários arranjos e virava uma música ali de uns 8, 10 minutos, que era quando o Ozzy dava uma saidinha do palco para tomar um fôlego, né? E fecha com Fairy Wear the Boots, que é uma música bem legal, o Ozzy tocou muito em carreira solo também, que conta uma história que eles foram atacados por skinheads, né? Eles estavam na rua e no contexto europeu eles foram atacados por skinheads. E se você presta atenção na letra, como a música é construída, está tocada, ela é um tanto debochada, que ela debocha daquelas fadas que usam botas coturnos, né? E querem ser violentos, mas no final é algo que é quase hilário, né? Então é bem interessante a construção do álbum, as críticas que o álbum traz e a importância musical, a forma como ele é construído, o peso, os riffs de guitarra, né? Eu acho que mais do que o álbum anterior do Black Sabbath, ele traz riffs mais marcantes, como o Iron Man, a própria Paranoid, né? Que são riffs que às vezes a pessoa nem conhece, nem gosta de metal, mas se tocar Iron Man, ela vai falar assim, já ouvi isso. Claro. Né? Já foi música de filmes, a própria War I am Iron Man. Essa abertura é animalesca. E aí, cara, tem o lado que foi quando foi o principal ponto da minha vida que eu virei roqueiro e o cara do metal. O meu pai ouvia muito rock em casa e tinha uma música que eu ouvia e que era tan 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 tan. Eu não sabia o que era, né? Hoje eu sei que isso é de Purple, cara, Smoke on the Water, mas um dia eu tava sozinho em casa. E um dia que eu tava sozinho em casa, eu peguei um LP que tava mais para cima do meu pai e coloquei lá para tocar. Falei, acho que é esse, porque ele sempre ouve esse, né? E quando eu coloquei, a primeira música que eu tocou foi Iron Man, e veio o I am Iron Man. Eu falei, pô, o que é isso, cara? E foi quando... Bem melhor. Bem melhor eu não digo, mas foi algo que... Assim, pelo menos é um estilo mais pesado, efetivamente, como você comentou, né, na sua colocação. O Purple, ele não nasceu sendo metal, ele nasceu mais sendo um progressivo. Nunca foi, né? Eu acho que nunca foi. Não, ele foi. Mas tem o seguinte, ele era mais progressivo, mas não era esse tipo de música que a gente conhece. Mas aí, cara, o Black Sabbath, ele tinha todo esse enfoque do oculto, do ocultismo, de uma coisa e outra, apesar que o Richard Blackmore também tinha uma parcela disso daí, né? Ele curtia bastante esse tipo de coisa do ocultismo e tal. Acho que era normal nessa época. Essencialmente, então, o Black Sabbath, ele se aproveitou desse caso e ele naturalmente era mais pesado, consequentemente mais heavy metal. Por quê? Porque ele tinha esse lado voltado para o horror, que depois me corrijam aí se eu estiver errado, né? Mas eu
no meu conhecimento aqui, a primeira banda que realmente nasceu assumida heavy metal desde a primeira música, acho que foi o Black Sabbath mesmo. Sim, eu acho que não teve uma outra banda antes não, deles ali. É que o termo heavy metal... que já era heavy metal, né? Não, o termo heavy metal ainda não tinha pego, porque era uma novidade. Então o Black Sabbath, eles foram os primeiros. O próprio Ozzy, ele falou que ele não gosta do termo heavy metal, né? Mais de uma vez. Vários músicos dessa época não gostam. E ele fala que o que eles fazem é um rock and roll, tanto é que o Ozzy fala que abertamente a banda favorita dele da vida é Beatles. Então, cara, o que eles trazem para a música é como se fosse. Eu comparo muito com o cinema, né? Você tem estilos de filmes diferentes, tem ali o romance, você tem aventura, você tem filme policial, ficção, e você tem um filme de terror ali, e foi muito isso que o Black Sabbath tentou fazer, trazendo esse lado mais de, vamos dizer assim, de inovação, que é o peso na música junto. Né? Mas isso não deixa de ser uma coisa, o Black Sabbath com esse lado também relacionado à política de guerra, a respeito da guerra do Vietnã, etc. A gente não pode esquecer que o War Pigs, na realidade, ele tem, vamos dizer, uma ligação com o livro do George Orwell, né, da Revolução dos Bichos. Não sei se vocês chegaram a ler isso daí. E lá... Então, esse livro é muito bom, porque a ideia do George Orwell aí era essencialmente estar mostrando... É mais uma questão da União Soviética, mas casa extremamente bem, porque a gente não pode esquecer que a Guerra do Vietnã envolveu vários países comunistas aí no processo. Então, os porcos eram quem, vamos dizer, controlavam a fazenda no livro do George Orwell. E a ideia dos porcos era mostrar quem? Os bolcheviques, né? Apesar que o George Orwell era comunista, mas o esquerdismo ele se divide em inúmeras fatias diferenciadas, e muitas delas trombam entre si, o que é absurdo. Então, consequentemente, ele tinha um ranço em relação ao bolchevismo, né, da União Soviética, que, para falar a verdade, eu também concordo, porque aquilo lá não é essencialmente vamos dizer, o esquerdismo nem nada. Aquilo é uma oligarquia, pura e simplesmente. Não é governo do povo, não é nada. É oligarquia. E é o que o George Orwell mostra, né, na Revolução dos Bichos, essencialmente. E o Black Sabbath se aproveita desse momento e faz essa correlação War Pigs. Por quê? Porque, efetivamente, os bolcheviques, né, ou seja, os soviéticos, eram considerados, então, os fomentadores de guerras naquela época. Então, você vê que o legal, né, de nós estarmos falando sobre músicas e sobre heavy metal é toda essa questão cultural e histórica que tem por trás. Ou seja, isso não foi criado por um pessoalzinho noiado, né, não, isso foi criado com muito embasamento, muita cultura, muita temática diferenciada lá dentro, e isso é referencial. É algo indispensável. Isso, assim, eu acho que é uma coisa que acaba socialmente se perdendo, porque se olha o heavy metal como mais antigamente, é a banda dos drogados, era a banda dos cabeludos, era a banda que fazia apologia ao satanismo, ou coisa tipo, completamente sem nenhum tipo de embasamento, que se falavam coisas do tipo. E acaba se deixando de lado toda essa parte mais realmente crítica e a forma de abordar esses problemas que se traziam, né? Porque enquanto o Black Sabbath estava fazendo isso, o Beatles estava cantando Twisted né? Gostou deste corte? Então assista o episódio completo e se inscreva em nosso canal. O link está na descrição. Caramba, que viagem! Eu não devia ter comido aquele cogumelo.